Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sannenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo Melo Franco, seguinte, estamos aqui no ano eleitoral, começa aí a montagem dos palanques, né? Palanque nacional, palanques estaduais, etc. E então eu queria que você comentasse sobre essa tentativa do Lula de se aproximar do MDB, do Centrão, e teve uma conversa com o Ciro Nogueira já e tal. E o que você está achando disso tudo? Pois é, Sannenberg, o próprio Lula costuma dizer que na política não se deve usar a palavra nunca. E coisas que pareciam fora das possibilidades na montagem de palanque desse ano de 2026 parecem começar a acontecer. O presidente Lula, ele no fim de semana esteve em Salvador durante um evento de aniversário do Partido dos Trabalhadores e, diante de uma militância petista, convocou os seus apoiadores para a guerra. Disse que não tem mais essa de Lulinha, paz e amor. Mas, ao mesmo tempo que faz esse discurso para a militância, indicando aí uma marcação de posição mais ideológica, o Lula está se esforçando bastante para ampliar as alianças, ou ao menos baixar as resistências do Centrão, partidos do Centrão, em relação à candidatura dele à reeleição. O movimento mais forte disso, Sannenberg, você acabou de citar, é essa aproximação com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, Partido Progressista, e é um dos principais líderes, um dos principais caciques do Centrão. O Ciro Nogueira, o ouvinte deve se lembrar, ele, bem pouco tempo atrás, ele era o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. E ele era visto como um dos principais articuladores da oposição no Congresso, oposição já a esse terceiro governo Lula. Pois bem, como informou a Folha de São Paulo, agora na sexta-feira, o Ciro Nogueira e o Lula tiveram um encontro secreto, um encontro sigiloso no final de dezembro. E o que ficou pactuado a partir desse encontro? Uma aproximação entre Ciro Nogueira e PP e a candidatura de reeleição do Lula. O Ciro Nogueira ofereceu ao presidente Lula, Sannenberg e Cássia, o seguinte: ele afasta o PP do palanque do Flávio Bolsonaro, portanto tira esse partido enorme do Centrão do palanque do principal adversário e mantém o PP e União Brasil, que formam uma federação, numa posição de neutralidade na eleição presidencial. E o que ele pediu em troca disso? Que o presidente Lula não intervenha nas eleições para o Senado no Piauí, porque o Ciro Nogueira está terminando o mandato agora de senador, é candidato à reeleição, o Piauí é um estado muito lulista e ele sabe que se o Lula tiver 2 candidatos apoiando no Piauí, muito provavelmente o Ciro Nogueira fica de fora, não consegue renovar o mandato. Então veja só essa troca. E aí, fecharam o negócio? O interesse pessoal dele, da reeleição dele como senador da República no estado do Piauí, ele negocia tirar o PP do palanque nacional do Flávio Bolsonaro e uma neutralidade que, no fim das contas, acaba beneficiando a candidatura do Lula à reeleição. Eu estava dizendo que, bom, primeiro você falou que a reunião foi sigilosa, mas vazou, né? Mas até que conseguiram manter sigilosa por um mês, né? É quase um recorde, né, em Brasília. Quase um recorde. E o que eu queria perguntar é que se o negócio está fechado ou está discutindo ainda? Não, essa é uma negociação que está em curso, Sannenberg, até porque o PP, nos últimos anos, um partido que foi muito para a direita, se bolsonarizou demais. Claro, a gente está falando de um partido que, embora tenha um voto de centrão e se diga de centro, é um partido de direita. O PP, ele é herdeiro direto do PDS, que, por sua vez, é herdeiro da Arena, o partido de sustentação da ditadura. É um partido de lideranças de direita no Brasil todo, especialmente na região Nordeste, onde ele ainda tem muita força, mas é um partido conservador. Agora, o que caracterizava a atuação parlamentar do PP
até o último governo antes do Bolsonaro, até o governo Temer. Era o adesismo. Era um partido que não importasse quem fosse o presidente, de esquerda, de direita, muito pelo contrário, ele estava sempre perto do poder. E no governo Bolsonaro, eles se radicalizaram tanto na defesa das posições bolsonaristas que depois ficou meio que difícil fazer esse caminho de volta e o PP, pela primeira vez, no último ano, se disse nominalmente de oposição. Agora, uma oposição meio fajuta, vamos combinar, né? Porque o PP já há 2 anos tem um ministro no governo Lula, atualmente é o ministro dos esportes, né? O André Fufuca, afilhado do Arthur Lira, que, por sinal, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, tem vários cargos importantes no governo federal. Foi ele que indicou o presidente da Caixa Econômica, Isso. Foi ele que indicou o presidente da Codevasf, né, a companhia de obras lá do Vale do São Francisco, e por aí vai. Portanto, o que está se jogando agora? Qual que é o jogo que está sendo feito, Sarenberg? Não é o PP embarcar na candidatura do Lula, montar o palanque do Lula, mas é o PP sair do palanque do Flávio Bolsonaro. E isso, a gente sabe, acaba agravando uma situação de isolamento político que já se vê na candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele foi anunciado lá em meados do segundo semestre de 2025 e até agora não conseguiu nenhum único partido que declare apoio a ele, além do PL, né, o partido ao qual estão filiados os Bolsonaro. Isso é importante, claro, porque o PP tem estrutura partidária, tem tempo de TV, tem fundo partidário, né, de dinheiro público aí para fazer eleição, e você tirar o partido do adversário, mesmo que ele não venha para o seu palanque, você tirar do adversário, na política já é um ganho, é esse ganho que o presidente Lula está buscando nesse momento. Agora, você citou na abertura da nossa conversa, tem também uma oferta para o MDB, né, uma ideia que o MDB até componha a chapa como vice aí do presidente Lula no 4º mandato, e tem também uma tentativa de aproximação do PSD, do Gilberto Kassab. E aí, Sardenberg, você vê, a política tem coisas que surpreendem, mas tem coisas que surpreendem mais que as outras. Eu ficaria muito surpreso se o presidente Lula, como sugerem já alguns aliados, oferecesse o papel de vice-presidente para o Gilberto Kassab, porque a gente sabe que o Kassab ele não tem assim, uma reputação de ficar muito tempo no mesmo barco, né? E muitas vezes ele está com o pé em cada canoa. A história recente do Brasil mostra que é muito perigoso você ter um vice em quem você não confia plenamente. Então, talvez o Kassab, como vice, possa ser aí um risco de impeachment em caso de 4º mandato do presidente Lula. Vamos lembrar que, no caso da Dilma, o Kassab esteve no governo até sexta-feira. Até sexta-feira. Chegou no domingo, o partido dele traiu, abandonou e votou a favor do impeachment da presidente. E aí, o governo foi trocado e, no passo seguinte, o Kassab, que era ministro da Dilma, vira ministro do Michel Temer. Realmente é um caso único, Sarenberg. Mesmo numa política cheia de camaleões, cheia de gente que vai mudando de cor, de partido, o Kassab é um caso especial. Um caso especial. E agora mesmo ele é secretário do Tarcísio e tem ministros do Lula, né? Exatamente. Ele tem 3 ministros no governo Lula. Ele é talvez o principal secretário, né, do governo do Tarcísio de Freitas e diz que vai ter um candidato próprio, né? Por mais que nos estados cada integrante do PSD seja livre para apoiar quem quiser. Ou seja, é uma salada, né? Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta-feira. Até quinta. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo. Até mais. Tchau.